Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Começando mais um vídeo. Vamos falar hoje a respeito de um assunto que eu estava vendo na internet, que eu assisto o canal de um rabino, e ele é daquela religião lá que eu sempre falo, judeus messiânicos. Eles têm uma política, um pensamento, uma doutrina religiosa diferente, né? Porque eles misturam cristianismo e judaísmo, né? E o vídeo que eu estava vendo, o representante deles, né? Que é muito inteligente, fala bem, é muito culto, tem bastante conhecimento, mas tem coisa que ele fala que eu não concordo, né? Tem coisas que ele fala que parece que está certo, né? E hoje o vídeo que ele estava fazendo, começou os pernilongos aqui agora, tá calor e eles estão me atacando aqui. Vou tentar me proteger aqui, tentar proteger as pernas. Daí eles vão subir aqui pra cima. E daí o assunto que ele estava falando, se Jesus era Deus, né? E, não, e eu, pelo que eu entendi, na opinião deles, porque eles acreditam, assim, eles querem fazer a, a doutrina do Antigo Testamento, né? Eles querem praticar e cumprir tudo do Antigo Testamento. E considero o Novo Testamento também, mas só que tem coisas que não combina com o cristianismo, né? Daí ele começou a falar um monte de coisa, eles falam muito, né? Daí chegou na parte que ele estava falando que o cristianismo não é uma religião oficial, que na época do Concílio de Nicéia, em 300 anos depois de Cristo, o imperador Constantino modificou o, a doutrina cristã, mas eu fico pensando assim, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia dos cristãos, a que eu uso é a protestante. Eu creio que estes concílios, esses imperadores romanos, eu acho que eles não tiveram participação no adultério da palavra. O que eles fizeram, esses imperadores romanos, eu acho que foi mudar os dogmas, os rituais, as tradições que eles fizeram uma mistura, né? Que nem o Rabino estava falando, né? Que eles misturaram a religião romana, grega, dos povos gentios com a, o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele nem citou assim, né? Usando estas palavras que eu estou usando assim, né? Mas eu acho estranho porque eles falam, eles só consideram um Deus. Daí ele deu todas as explicações, falou os versículos que também eu estava pensando quando ele estava falando, para provar que Jesus não é Deus. E tem versículos que a gente lê e dá para constatar na Bíblia que Jesus é Deus. Daí ele ficou falando que os versículos estavam em sentido figurativo, que não era real. Nossa, ele falou muita coisa que eu nem lembro. Mas aonde que eu fiquei mais assim, né, chateado, que
ele fala que quem acha que Deus, que Jesus não é Deus, ele é idólatra, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa assim que eu não concordo, né? E daí ele começou a falar das escrituras em aramaico, que o texto bíblico, o texto do Novo Testamento, tá no formato grego. E daí começou a dar as explicações dele e as justificativas. E daí, pelo que eu entendi, eu vi quase tudo o vídeo, né? Hoje deu para prestar um pouco mais de atenção, né? E ele falou muita coisa, mas ele não falou um versículo aqui que está em Salmos, né? Capítulo 110. Que eu fiz o vídeo e eu falei que também tinha este versículo que eu vou falar agora no capítulo 1 de Salmos, mas eu me equivoquei no vídeo que eu fiz falando sobre Melquisedeque, né? Começando a apresentar a figura de Melquisedeque, né? Então ele fala que a Trindade não existe, que só existe um Deus, que o Espírito Santo e Jesus não são deuses. Pelo menos a igreja que eu frequento, a Assembleia de Deus, eles acreditam que são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu concordo que eu já li a revistinha da Assembleia de Deus falando sobre isso. E tinha muita coisa lá que eu aprendi, eu gostei e acreditei. Só que eles falaram vários versículos, mas não tocaram nesse versículo do capítulo 110 de Salmos. Então vamos reler aqui. E quem cita esse versículo é Paulo, lá em Hebreus. Acho que é por isso que eu me equivoquei. Então vamos falar o que Davi escreveu aqui. Já que ele está falando que a cabala judaica é verdadeira, para mim é tudo misticismo. Tem até a palavra de Paulo, que eu não me lembro onde está, depois eu vou procurar, que ele diz que a gente não pode acreditar em fábulas judaicas. Para mim, a cabala que eles seguem, que eles são tudo cabalista, então eles acham que conversa com os espíritos de outros mundos, que eles recebem as profecias, que eles são profetas. Se eles são profetas do povo judeu israelitas, eu sou profeta do cristianismo. Então, cada um tem um pensamento, uma opinião diferente, mas vamos usar aqui o que está escrito no capítulo 110 de Davi, que daí é o próprio Davi, que é judeu, falando sobre Jesus Cristo. E aqui ele escreve assim, ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, com 2 S's. Então, se existem 2 senhores, existem 2 deuses. O Deus Pai e o Deus Filho. Está escrito aqui, ó. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, com S maiúsculo, ao meu Senhor, com S maiúsculo. Jesus ainda nem tinha nascido e já era Senhor de Davi. Então, isso comprova que Jesus é Deus também. E daí o rabino ficou falando que Jesus era só uma representação da imagem, semelhança de Deus. É óbvio que o poder é de Deus, mas Deus dá o poder para quem Ele quiser. Como Deus deu poder para Jesus e para Melquisedeque, então
Deus, ele pode dar o poder para nós, os cristãos, que forem ressuscitados, aliás, já estão ressuscitados, porque depois que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ele carregou nossos pecados para o madeiro, Paulo está falando. Ele até citou que Paulo não era 100% judeu, ele tinha mistura com o povo gentio, e os outros apóstolos eram tudo originais, descendentes de judeus israelitas. Eu até entendi um pouco a jogada dele ali quando ele estava falando isso, porque como era um hangout ao vivo, que já faz alguns meses, uns 6 meses atrás que foi feito, eu estava vendo o vídeo hoje. Então acho que as pessoas que estavam participando do hangout eram cristãs, naquela parte onde fica o contato, né, das pessoas que estão assistindo, né, os comentários, né. E daí acho que começaram a falar alguns versículos para o rabino, para justificar que Jesus era Deus, né. Daí acho que ele foi rebatendo todos, ou ele já tinha isso já preparado, né, os versículos que ele ia usar, né. Mas esse versículo aqui, ó, que eu acabei de falar, do capítulo 110 de Salmos, ele não usou, ó. Está escrito aqui, ó. Gozado que eles usam, sim, os versículos, e tem outros, muito mais, eles não usam. Eles só usam versículos do Novo e do Antigo Testamento para provar a opinião e o conceito deles. Daí teve também, acho que uma pergunta que fizeram, falando do Evangelho de Timóteo, e outro Evangelho de Paulo, e outro Evangelho, acho que de Tiago. E daí ele falou, tem isso, né, nos Evangelhos, mas ele nem citou os versículos, né? Só concordou, só, né? Daí eu fiquei pensando, bom, ele devia agora falar isso, né? Já que estão propondo tal versículo, coisa e tal, ele devia comentar, né? Falar sobre o assunto. Mas ele só deu uma despistada e continuou falando, né? Os pensamentos da religião dele, né? Mas está bem claro aqui, ó. Disse o Senhor com S maiúsculo, ao meu Senhor. Se Jesus Cristo não fosse Deus, então seria Senhor com S minúsculo. Então seria um Senhor com S maiúsculo e outro com S minúsculo. Então aqui Davi está comprovando que é uma das passagens, né? Que eu me lembrei que ele não citou, né? Neste hangout que ele estava fazendo, né? O rabino, né? Davi está falando que Deus e Jesus Cristo são deuses, ó. Só que ele fala que Deus não pode ser dividido, que Deus é um só. Mas aí que tá, o pensamento é assim, Paulo explicou. Deus, Jesus Cristo e Melquisedeque, eles são um em espírito e em verdade. Aqui um gato aqui gritou e o cachorro tá latindo e tá me atrapalhando o pensamento. Não sei porque ele tá gritando aqui agora e é de dia, né? Mas, então, aonde que eu tava? Tava falando que... Olha lá, ele tá gritando. Nossa, tá tendo alguma coisa aí. O gato não para de gritar. Então, aí, ó, de novo. Daí eu fico atrapalhado, né? Quando eu tava lá na barraca, agora que eu tô lembrando, né? Quando eu era morador de rua, né? Que eu saí agora há pouco tempo, né? Os cachorros ficavam me atrapalhando o tempo todo, né? Qualquer coisinha já tirava minha atenção, né? Agora eu vim pra cá, daí eu faço os vídeos assim. Aqui é um lugar calmo, tranquilo, eu não tenho muita incomodação, né? E daí eu consigo fazer os vídeos
melhores, né? Daí me lembrei disso agora, né? Então, concluindo, né? Paulo explica, e está em João 4. Vamos até lá para ver esta constatação. Mas concluindo, Paulo fala que Deus, e está em João capítulo 4 e 1 João também capítulo 3. Está escrito, Paulo falando, né? No contexto geral da Bíblia, né? Que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é Melquisedeque, que eu conseguia achar essa informação dentro da Bíblia, que está no livro de João. Eles são 3 em 1, por causa do Espírito. E lá em João, capítulo 4, vamos até lá. Para confirmar. Fala que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade, como ele também falou, o Rabino, lá no vídeo que ele estava fazendo. Mas ele deu outra explicação, né? Esse versículo ele citou, o versículo onde nós estávamos, ele só citou que eu não falei agora porque eu saí lá da página. Que esse versículo que eu estava lendo do Senhor e Senhor, com os 2 S maiúsculo, tinha continuação. E lá estava escrito, agora está me dando pigarro na garganta, e lá estava escrito que Jesus sentou à destra de Deus no 3º céu. E daí ele já estava falando que era sentido figurado, já estava dando a desculpa, né? Então aí a gente já começa a pensar que é doutrinas de homens, né? Porque a gente mostra os versículos, os cristãos mostra os versículos na Bíblia e eles começam a rebater, né? Começam a fugir, né? Do debate, né? Da opinião, né? Da questão, né? Daí eles dão outra interpretação, né? Mas só que eu não concordo, né? Tá difícil chegar lá, tô passando por Mateus, Marcos, Lucas, até chegar em João. Aí, já cheguei. Diz aqui, ó, João 4, versículo... Bom, ele também citou esse versículo 22, né? Mas eu vou citar o 23. Que ele falou, no 22 está escrito que a salvação vem dos judeus, né? Provando a teoria dele, né? Daí o 23, a teoria que ele fala que é a verdadeira, eu já não concordo, né? Porque aqui já dá outro sentido. Vamos lá, vamos ver aqui então. Por exemplo, está escrito assim. Vós, versículo 22, capítulo 4 de João. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Certo? Aqui, vamos agora explicar, para entender o contexto do que estava acontecendo. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, lá no poço da herdade de Jacó. E daí ela começou a conversar, a debater com ele, porque os israelitas e os judeus, eles eram separados, eles não tinham mais contato, porque antigamente eles foram divididos em 2 nações. Então, um não podia conversar com o outro.
Então era dois mundos, duas nações, dois povos diferentes. Porque as 12 tribos foi dividida em dois reinos, em duas partes. Então a mulher samaritana fazia parte do povo de Israel e Jesus fazia parte do povo de Judá, ele era judeu. Daí ele falou isso para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, porque a salvação vem dos judeus, dizendo que a salvação vem de Jesus Cristo. Ele não estava falando nada a respeito do cristianismo, dos cristãos, nem existia o cristianismo ainda. Ele estava formando, criando, mas eles querem, né, inventar que eles são os protagonistas, né? Agora os protagonistas são gentios, está escrito aqui na Bíblia. A plenitude é dos gentios, está escrito em Romano, no livro de Romanos. Nós somos a plenitude. Só que eles fazem assim, essa confusão. É isso que eles não entendem. E está escrito na Bíblia. Eu não me lembro onde está, mas está escrito. Que eu fiquei 4 anos lendo a Bíblia na barraca, todos os dias. Está escrito assim: gentio e cristão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gentio são as nações de todos os povos do mundo que não eram judeus israelitas, das 12 tribos de Israel. Daí, quando Jesus veio e fundou o cristianismo, aí os gentios, que são estrangeiros às duas nações judaicas e israelitas, terão que se transformar em cristãos, que é uma outra raça, é uma outra nação, é uma nação nova. É isso que Jesus fez e eles não entendem. Eles misturam a questão gentílica com a questão cristã. Então, eles acham que gentil e cristão é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu. Eram 12 tribos, daí foi divididas. 10 tribos ficou do lado de Israel e 2 ficou do lado de Judá, que são os judeus, que é Judá e Benjamim. Daí eles viraram 2 nações. E daí o que aconteceu? Eles também viraram gentios. Entendeu? Por quê? Porque eles viraram 2 nações diferentes. Eles se repartiram. E hoje em dia não existe mais judeus israelitas. E eles não gostam de Jesus por causa disso. Porque agora eles têm que se transformar em cristãos. Porque Jesus, ele é cristão. Ele só nasceu, a descendência dele, a etnia dele era judaica. Ele era judeu. A semente dele, a raiz dele, o povo dele era judeu. Mas ele era judeu só na parte carnal. Na parte espiritual, ele é cristão. É isso que eles não entendem. Eles acham que Jesus Cristo ele era judeu. E como é que Jesus Cristo é judeu se o pai dele, que era judeu, não teve relação sexual, carnal, com a mãe dele, que era Maria? A Maria, eu acho que ela não era judia, mas o pai dele era da tribo de Judá. Ele era descendente de Davi. Ele era judeu, o pai dele. Mas o pai dele não teve relação com a mãe dele, porque Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo. Então, e agora? Como é que fica a situação? Então, Jesus ele não é judeu carnal. Nem carnal ele é judeu. Isso daí é uma confusão, né? Que ele não falou, esse rabino nem tocou no assunto sobre isso.
Agora que tá vindo na minha cabeça. Que um dia eu falei com uma pessoa sobre isso e ficou gravado na minha cabeça. É que ele me contou essa história. Daí então, Jesus também não pode ser considerado como judeu. E eu fiquei sabendo, por esta pessoa que me contou essa história, porque o tio dele é teólogo, ele tem 2 faculdades de teologia. Esse tio dele falou que os judeus israelitas, acho que é ortodoxo, não acredita que Jesus Cristo é filho de Deus porque Maria não teve relação, né, sexual com José, o pai dele. Então eles não consideram Jesus por causa disso. Ó que confusão. Mas aqui está escrito no versículo. Nós temos que confiar e acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Então, está escrito aqui. Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Eu não vou continuar dando a análise dessa opinião, porque eu queria entrar na outra parte, mas ficou assim por aqui até agora. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora preste atenção, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com P maiúsculo, em espírito com E minúsculo, e em verdade. Porque o Pai com P maiúsculo procura tais que assim o adorem. Está vendo? Então a gente tem que adorar Deus, o Pai, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. E é espírito com E minúsculo. E minúsculo. Então eu não vou entrar mais em detalhes, porque eu teria que continuar, mas eu já estou ficando cansado, eu estou perdendo o raciocínio. Mas fica por aqui então, daí quem sabe quando eu melhorar, a gente continua, né, se eu lembrar, nesta parte aqui que ela é muito importante. É uma constatação que ele só leu um versículo só, uma parte deste capítulo de João 4, que é muito importante para desvendar isso que nós estamos falando. Então fica com Deus, Deus abençoe e até mais.